Meu nome é Nicolas Faria Costa e agora, junto com minha dupla Kennedy Wesley dos Santos, iremos apresentar o relatório 8 de irradiação de ondas guiadas. E nesse relatório nós vamos tratar sobre a carta de Smith. Agora eu vou apresentar aqui um pouquinho a carta de Smith. Essa ela é uma solução gráfica muito utilizada antigamente, né? E ainda tem valores nos dias de hoje. Nós vamos visualizar certas características dela que ainda são interessantes para nós. Bom, a carta de Smith, no passado, quando não tínhamos assim o poder computacional que nós temos hoje em dia, ela era a principal solução que os engenheiros utilizavam para criar circuitos com linhas de transmissão, principalmente quando se trabalhava com equipamentos que utilizavam microondas, como os radares, por exemplo, né? Entre outros equipamentos. Bom, mas como é construída a carta de Smith? A gente primeiro tem esse círculo, os círculos, né, mostrado aí na figura à esquerda, que ele representa a nossa parte resistiva, né? Ou seja, a parte real, a impedância. Depois nós temos os arcos, que estão mostrados aí na imagem no centro do slide. Ela representa a nossa parte reativa. E então, né, por fim, essas duas partes aí sobrepostas formam a nossa carta de Smith, né, que está sendo estudada. E nós podemos ver a carta de Smith completa aí mostrada na figura direita. A carta de Smith, ela nos permite encontrar o ROE e fazer casamento de impedância, calcular o espalhamento, ruídos e outras características da linha de transmissão. Bom, agora para a modelagem matemática, né, nós ressaltamos alguns parâmetros que são mais utilizados, né? Uma coisa também que é importante ressaltar é que para a carta de Smith, né, a gente sempre trabalha com a impedância normalizada, né? Mas o que seria essa impedância normalizada? Aqui nós estamos utilizando a impedância da carga normalizada, né, representando por esse ZL barrado aí, na parte superior à esquerda do slide. Essa impedância normalizada, ela seria a impedância da carga sobre a impedância da fonte, né, representada por Z0. Outros parâmetros muito utilizados também é o lambda, né? E uma forma de encontrá-lo mais tradicional é com a tensão e a frequência, né, como está descrito na fórmula aí também. Agora, outro ponto também que a gente tem que destacar na carta de Smith é a forma de analisar. Quando nós analisamos da fonte em direção à carga, a gente trabalha no sentido anti-horário. E quando a gente analisa da carga em direção à fonte, a gente trabalha no sentido horário. E é importante também falarmos que, semelhante às curvas de nível, a gente tem que, para cada circunferência, né, ou para cada arco, que nesse caso ele trata da parte reativa, né, a gente tem o mesmo valor de, assim, no caso, se a gente estiver falando de círculo, da impedância, né? E no caso dos arcos, a gente tem que se trata ou da reatância capacitiva ou indutiva. Agora, utilizando o software proposto aí pela professora, né, a nossa primeira modelagem ela foi de uma linha de transmissão com resistências em paralelo. Podemos observar aqui, nesse ponto aqui, um pouco acima dessa linha horizontal, que corta a carta de Smith bem no meio, um pouquinho acima de onde esses dois círculos aqui, verde e vermelho, de cores mais fortes, eles se encontram. Aí, nesse ponto, nós temos a nossa impedância, né? Que está também à esquerda, aí, nesse retângulo maior, nessa parte superior aqui desse desenhozinho, onde a gente tem o nosso, não sei se está dando para enxergar muito bem, mas o nosso Z aqui, ó, que é a nossa impedância, aqui é a nossa carga. E a gente colocou ela com 50 ohms e uma defasagem de 10 graus. E fazendo esses estudos, o próprio programa ele retorna para a gente os valores de interesse, né? Como os valores da impedância, o coeficiente de reflexão e aqueles outros parâmetros que nós vimos no início da apresentação. Podemos enxergar os parâmetros aqui abaixo aqui desse retângulo maior, à esquerda, né? E embaixo aqui da carta de Smith também nós podemos observar eles. Olá, boa noite. Meu nome é Kennedy e eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Bom, aqui a gente tem basicamente a mesma coisa, só que agora a gente está modelando uma antena dipolo. Então o ZL já não é mais a nossa carga.
como a gente está modelando apenas a antena, a gente resolveu modelar ela através de um RLC em paralelo, que a gente pesquisou e viu, e podemos modelar uma antena dipolo dessa forma e fazer o estudo dela, que se encontra da mesma forma que a gente fez no slide passado. Então a gente tem 50 ohms na junção entre o círculo vermelho e verde, 10 graus de defasagem. Um pouco mais para a esquerda nós temos 9.2 picofarad. Lá na esquerda, tangenciando o círculo maior, a gente tem 228 nanofarad. Aqui nós optamos por fazer um filtro passa baixa e também nós mostraremos um filtro passa alta também. Então, para os dois casos, a gente optou por uma carga igual e com resistência em paralelo, a carga de aproximadamente 50 ohms. E o que nós alteramos entre um circuito e outro foi que um a gente colocou um indutor e o outro a gente colocou um capacitor. Uma outra escolha que foi feita foi a nossa impedância. Nós também chegamos a impedâncias equivalentes. Agora eu vou falar um pouco sobre o filtro passa alta. Outra escolha que foi feita foi que essa impedância, nós também chegamos a impedâncias equivalentes, só que inversas. Então a gente vê que o passa baixa ele está indo para mais J 100 ohms, 25 mais J 100 ohms, e o passa alta está indo para 25 mais J 100 ohms. Então a gente consegue analisar dois circuitos semelhantes e as características do circuito, impedância e a capacitância e indutância dos seus componentes. Agora na discussão de resultados, vemos que a carta de Smith é uma excelente solução para problemas envolvendo linhas de transmissão. Permite que tenhamos uma visualização dos parâmetros de interesse, porém é uma ferramenta que tem uma imprecisão inerente. E caso a resolução do gráfico seja aumentada com mais blocos, por exemplo, a precisão aumentada, mas a visualização dos pontos fica mais difícil, quer dizer. Porém, se utilizarmos em software, a história é outra. Como os computadores têm poder de processamento alto, possuem uma precisão maior que as cartas manuais, e com a mesma vantagem de visualizar os parâmetros de interesse em uma linha de transmissão. Podemos concluir que a carta de Smith é uma solução gráfica bastante eficiente para auxiliar o projetista na confecção de linhas de transmissão. Possui uma lógica simples e ao mesmo tempo engloba as variáveis de interesse de uma só vez no gráfico. Embora nos dias de hoje a tecnologia tenha evoluído a ponto de termos computadores que possam lidar com tais cálculos de maneira simples e rápida, a carta de Smith ainda tem espaço da engenharia justamente por apresentar uma solução gráfica da situação, sendo ainda bastante utilizada em programas como é o caso de software utilizados nesta apresentação.